Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aos vídeos, né, em que eu estou compartilhando com vocês um pouco, né, da minha trajetória artística. E nesse vídeo de hoje eu vou desenvolver, né, toda essa minha parte, toda essa minha trajetória, principalmente na dança clássica até os 22 anos, tá? Então, assim, logo que eu entrei lá na Lisete, a gente tinha não só aulas práticas, né? Aulas da dança mesmo, mas nós também tínhamos aula teórica, né? Sobre história da dança, e né, cada um tinha um caderno, né, pra gente colocar o nome lá dos passos, porque a gente sabe, né, tinha que saber não só dançar, mas a gente tinha que saber como que se pronuncia, como que escreve, né, porque é uma nomenclatura toda francesa, né? Então eu tenho ele até hoje, gente. Eu até procurei aqui esse caderninho, mas eu não achei. Mas eu tenho ele desde essa época, tá? E aí, então, essa parte teórica também foi fundamental, né? Para que a gente construísse essa base também lá na dança. E aí também, lá na Lisete, ela seguia uma metodologia inglesa, né? Que é o método Royal, que é um método, assim, famoso, em que mundialmente muitas escolas usam, né? E é um método que cada ano, né, que você vai fazendo provas, exames para poder mudar de nível. Só que esses exames, eles são feitos por pessoas de fora, né? E aí, quando eu fiz 10 anos, eu fiz a minha primeira provinha, lá da Royal. E essa prova foi feita lá em Belo Horizonte, né? E aí teve uma banca, veio examinadores lá do exterior, né? E aí a gente passou por essa provinha que foi muito bacana. E assim, logo foi uma coisa muito bacana, assim, porque eu tinha só 10 anos, né? Minha primeira viagem sozinha, assim, com a dança. Então, assim, foi muito bacana. E aí, quando eu voltei, né, os meus pais, né, ficaram muito felizes porque eu tirei 10, né, lá nessa prova. Trouxe até o diplominha, né, lá da prova e tal. E foi muito legal. E aí também nesse dia a examinadora ela dá todo esse parecer, né, sobre a técnica, sobre como você dança, sobre a musicalidade. Então foi muito legal. E aí eu, né, voltei, continuei, né, fazendo aula. E aí, gente, como nem tudo é sempre flores, um belo dia pego meu pai conversando com a minha mãe, falando que ele teria que, sabe, cortar gastos, né? Por questões de saúde mesmo, né? Lá da minha mãe. E ele teria que cortar as minhas aulas de dança, né? Porque todo mundo sabe que o balé, principalmente lá naquela época, era uma dança de elite, assim, né? Era uma dança cara, né? E aí, não que eu fosse da elite, tá, gente? Mas era uma dança cara, né? E aí, o que acontece? O meu pai, vendo todo aquele meu choro, né? Todo aquele meu sofrimento, né? Porque ele via o tanto que eu amava, né? E ele foi lá na Lisete para poder, né, conversar com ela, para ela dar uma bolsa e tal. E ela não pôde dar, né, lá naquela época. E aí meu pai foi lá na WEC Dança, que é uma escola também de dança, né, dirigida pela querida Fernanda Bevilacqua. E aí lá eu fiz aula uns 3 dias para ela ver como que eu tava, minha técnica. E aí ela foi bem sincera, né, com os meus pais, que ela falou que eu já estava num nível muito bom e que a dança clássica lá na escola dela não era o forte, né? Que ela tinha outras modalidades que eram mais fortes, mas como eu queria seguir essa coisa da dança clássica, que eu deveria voltar lá para Lisete.
E aí, mesmo, mas aí a gente nem voltou já assim de cara, né? Porque eu acho que, né, que a Lisete soube que eu estava fazendo aula lá no Aikidança e ela ligou pro meu pai, falou pra ele ir lá e aí eles, né, conversaram entre eles e ela me deu bolsa total. Continuei estudando, né? Fiquei muito feliz de retomar, né, minhas aulas. E aí, logo depois, ela falou para eu fazer todas as modalidades, né, que tinha lá na escola. E aí eu não fazia só mais balé clássico. Aí eu fazia jazz, sapateado, teatro, dança moderna, né? E aí a minha rotina, ela aumentou muito, né? E aí eu fazia balé de segunda a sexta, né? Fazia dança de segunda a sexta, das 2 até 6, 7 horas da noite. E aí a minha rotina foi assim, né? Muitos anos. E eu vivi intensamente isso muitos anos, sem pausa, né? E aí a Lisete também continuava trazendo pessoas boas, né, para poder dar aulas. Ela sempre foi muito boa nessa questão também lá da super, né, produções. Todos os eventos dela eram muito bem pensados. E aí quando eu fiz 13 anos, ela remontou, né, o balé A Bela Adormecida. E ela contratou a Alice Arja, que é uma maestra famosa lá do Rio, até hoje, né? E exporta, né, bailarinos assim para o mundo todo. E ela veio para cá para fazer essa remontagem. E aí ela trouxe também, né, bailarinos dela para poder compor esse elenco, né, bailarinos solistas, corpo de baile. E aí foi maravilhoso, porque eu tinha só 13 anos, né? E aí eu vi aquelas meninas boas daquele jeito. E eu falava, eu quero ficar desse jeito, né? E aí a gente dançou, foi excelente. E aí, logo que a gente terminou, ela pegou, chamou, né, o meu pai lá na escola para poder falar para ele que ela queria me levar lá pro Rio, né? Que ela ia me dar bolsa total e eu ia fazer aulas com ela. Mas aí meu pai achou assim que eu tava muito nova para ir pro Rio, morar sozinha. Aí ele achou melhor não. Mas aí continuei fazendo aula e tal. E aí com 15 anos eu fui a protagonista de um espetáculo, né? Que eles remontou também, que é Carmen, que é um balé famosíssimo, lindo, que né, Carmen já foi remontado como ópera, como flamenco, né? De várias, né, musical. E aí nessa época ela fez como balé clássico, né? E aí eu fui a Carmen e foi importantíssimo para mim ser Carmen. Eu assim não tive dificuldade com essa personagem, apesar dela ser uma personagem difícil, né? Porque ela tem essa questão do empoderamento, dessa questão de que ela gosta do amor, mas ela não quer se ver presa a ele, né? Então, apesar de eu ter só 15 anos, mas eu já tinha essa facilidade com esse tipo de personagem. E aí já foi um pezinho, né? Meio que falando, né? Meio que pra eu ir pra dança flamenca também, né? Porque esse balé é um balé de uma cigana, né? E ele passa em Sevilha, então tem todo esse contexto. E aí dancei, né? Foi muito bom. E aí depois disso eu continuei fazendo, dancei Corsário, dancei La Bayadère, participei de muitos festivais. Tive, né, também professores russos, né, que a Lisete trouxe, um professor russo muito bom que se chama Vadim Germanovich. E isso. E aí, lá na Lisete, eu fiquei mais ou menos até os 18 anos, né? Quando eu queria ampliar, né, os meus horizontes. Ah, e aí outra coisa, eu também comecei com essa parte minha docente muito nova, mais ou menos 13, 14 anos, né? Que a Lisete viajava e ela deixava a gente, eu mais outra menina, tomando conta da parte das aulas, né? Mas antes teve toda uma preparação, ela né, falava como que a gente tinha que dar aula,
né? Nessa época não tinha YouTube como a gente tem assim hoje, mas a gente tinha muito acesso a né, vídeos, né, DVDs, essas coisas, né? Nem era isso, era VHS, mas era muito bom. E aí, depois disso, então, eu fui fazer aula com a Lourdes Álvares, que é uma cubana, né, que a Betinha trouxe. Betinha, ela era dona da Forma, né, nessa época. E aí, a gente fez aula com ela, com a Lourdes, muito tempo, uns 3 anos. E aí também foi um salto também nessa questão técnica, né, porque os cubanos, eles têm um outro tipo de preparação, né, em que as bailarinas têm muita força, né? Então foi excelente também. E aí a Lourdes voltou para Cuba e aí a gente foi dançar lá no SESI Minas, né, dirigido pelo Eduardo Lopes e a minha primeira professora, a Idelma. E aí nessa época quem dava aula era o Sidney Brandão. E aí também foi muito bom, mas aí depois eu já tinha esgotado todas as minhas possibilidades por aqui. E aí juntamos eu, mais a amiga minha, a Letícia Cruvinel. E aí a gente falou assim, quer saber? Vamos tentar a vida fora, né? E aí a gente foi lá pra Belo Horizonte. Meu sonho nessa época era dançar lá no Grupo Corpo. Eu fiz aula lá, foi um privilégio, né? Fazer aula com aquele tanto de gente boa. Mas o meu caminho estava na dança flamenca, porque lá pessoas falaram pra mim, aqui tem a escola de dança flamenco X e Y, lá era forte, né, nessa época, e eu fui fazer aula, né, e aí eu me encantei, me apaixonei por esse universo, e aí muitas pessoas falam, nossa, segue com essa dança e tal, você leva muito jeito, né, pra dança flamenca e tal. E aí foi assim que eu entrei para o universo da dança flamenca. E então, gente, vou ficar por aqui hoje, tá? Próximos vídeos a gente continua aí com essa história, né, de muitas coisas boas, né, muitas lutas também. Mas é isso, grande beijos, até, tchau, tchau.